no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós vamos continuar com o Sermão da Montanha. Mateus 5. Olha só, isso aqui é para eu ficar com a mão livre, entendeu? Então está em fase de teste. A gente não sabe se vai dar certo ficar com isso aqui. Por favor, Rafa, não deixe o pessoal sair surdo aqui não, tá? Se não fala muito alto aqui, pode diminuir aí se for o caso. Está baixando aqui. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5. Se não der certo, a gente pega o outro aí, né? Mateus 5. Isso. Obrigado, Senhor. Mateus 5, verso 3. Hoje a gente vai estar estudando, a gente vai falar verso 3 de Mateus capítulo 5. Sermão da Montanha. E o que o Sermão da Montanha tem a ver com a vida da gente, com o cotidiano da vida da gente? Então, meu convite a você, e repito esse convite, não falte. Venha domingo de manhã, venha domingo à noite. Vem estudar a palavra na quinta também, sobre Atos dos Apóstolos. Quem tem vindo na quinta-feira aí? Quem consegue? Quinta-feira, isso aí, minha gente. Vem quinta-feira para a gente estudar Atos dos Apóstolos. Mateus capítulo 5, verso 3, diz assim a palavra, no texto que eu tenho aqui em mãos. Bem-aventurados pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Vamos todos juntos dizer? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Semana passada nós vimos que Jesus está falando isso em um lugar, em uma montanha. E quando ele está diante dessa montanha, ele tem um grupo de pessoas, uma multidão, que não são apenas 12 pessoas, não são só 12. Tem uma multidão se aproximando de Jesus. Isso era muito comum, como a gente falou, porque todas as vezes que se levantava um mestre, e a palavra mestre, lembra que na Bíblia Maria Madalena vai chamar Jesus de Rabone, ou de Rabi. A palavra Rabone, ou Rabi, ou Rabino, como a gente usa mais hoje em dia aí, significa mestre, simplesmente significa mestre. E aí eles aproximavam diante de um mestre daquela época para dizer: ei, você, me diz uma coisa. Qual é a sua interpretação a respeito da lei mosaica? O que você tem a dizer sobre a lei mosaica? Todas as vezes o mestre dizia: olha, o que eu tenho a dizer sobre a lei mosaica é isso daqui. O que eu tenho a dizer sobre não matar é isso daqui. Existia uma coisa muito interessante, que os discípulos desses rabinos tinham consciência e eles repetiam isso no seu cotidiano. Eles queriam que a poeira do seu mestre fosse lançada sobre eles. O que é a poeira do mestre ser lançada sobre eles? Você vai lembrar comigo que ninguém usava sapato naquela época. Todo mundo usava o quê? Sandália. E aí usava sandália, e a gente sabe que quando usa sandália, ainda mais em terra, vai jogar sobre a cara de alguém, ou vai jogar sobre a roupa e sobre algum indivíduo. Então eles queriam estar tão junto, mas tão junto do seu rabino, que a poeira dele viesse sobre ele. A poeira daquele mestre, a poeira daquele rabino fosse lançada sobre ele. Essa era a perspectiva de qualquer discípulo daquela época. Agora, a primeira palavra que a gente vê aqui no verso 3 é o quê? Bem-aventurado. O que significa bem-aventurado, minha gente? Feliz. Feliz, não é? Agora, presta bem atenção aqui em mim. Não pisca. Olha para cá, para você entender. A gente sempre usou bem-aventurado como feliz. Bem-aventurado lá no capítulo 1 de Salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é essa pessoa. Só que tem uma coisa aqui, por isso que eu disse para você olhar para mim e não piscar. Pelo seguinte, essa palavrinha aqui que Jesus está usando, quem escreve o Novo Testamento, os discípulos, quando escrevem o Novo Testamento, eles escrevem o Novo Testamento, vamos ver se o pessoal está bom de Bíblia, em hebraico ou em grego? Você lembra disso? É em grego. O Novo Testamento é em grego, né? Então todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, vai ser escrito em qual língua? No grego. O Antigo Testamento
de Gênesis até Malaquias é escrito em quê? Em hebraico. Era a língua do povo judeu, em hebraico. Por isso, não pisca. Está olhando para mim? Não pisca. Quando Jesus fala, ele fala que ele ensina aos judeus, ele ensina aquela multidão em hebraico. Ele ensina aquela multidão, ele não está falando em grego. Os discípulos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, todos eles, quando escrevem o texto, escrevem em grego, porque a língua, que era a língua dominante naquela época, era grego. Mas Jesus falava grego ou hebraico? Hebraico. Ele era judeu, ele não falava grego, ele falava em hebraico. Por que eu estou me perdendo, ou me agarrando aqui nesse tempo, falando sobre a palavra em hebraico, grego, que Jesus falava não era grego, ele falava em hebraico? Por que eu estou me detendo nesse tempo? Pelo seguinte, a palavra bem-aventurado aqui, que Jesus está usando no seu falar, não significa felicidade, significa aqueles que estão caminhando. É isso que Jesus está dizendo. Aqueles que estão a caminho de um lugar, aqueles que estão a caminho de alguma coisa. Então, quando Jesus está falando bem-aventurados, pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está dizendo aqueles que estão a caminho de ser pobres em espírito. Está dando para entender? Aqueles que estão a caminho disso. Aí eu vou melhorar um pouquinho mais isso. Jesus, todas as vezes que ele encontra alguém, por exemplo, Mateus, cobrador de impostos, estava na coletoria recolhendo impostos. Você lembra o que Jesus diz para ele? Vem e segue-me. Quando Pedro, Tiago e João estão lá no barquinho, não só na canção, mas no barquinho lá também, ele chama aqueles discípulos, ele simplesmente diz o quê? Vem e segue-me. Você lembra de modo abrangente, quando Jesus chama a gente, ele vai dizer o quê? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O caminho de Jesus não é um caminho de paralisia, não é um caminho de gente que parou no tempo, gente que disse, mas eu já sei muito de Bíblia, eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso nem mais ir na EBD, eu já sei de Bíblia, eu não preciso mais nem ouvir o sermão da manhã, eu só posso ouvir, preciso ouvir só o da noite, não preciso, porque eu já sei muito. O caminho de Jesus é um caminho de seguimento. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Entendeu o que significa bem-aventurado? Aqueles que estão a caminho. Quer ver uma coisa que a gente usa muito na nossa educação como pais, ou até mesmo como responsável de uma criança? A gente vai lembrar daquele texto que diz o quê? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, ela vai fazer o quê? Não se desviará dele. E a gente acha que o texto de Provérbios está dizendo para a gente sobre algo muito conceitual, teórico. Aí eu vou imaginar que eu, como pai, devo simplesmente fazer o seguinte: eu leio para o meu filho a Bíblia e digo, Moisés, escuta aí, está na Bíblia, não matarás. E Jesus ainda diz que se você falar alguma coisa contra alguém e com uma palavra derrubar aquela pessoa, Moisés, Jesus está dizendo que isso é matar, entendeu? Não é só lançar uma faca, Moisés. Matar também é falar alguma coisa que destrói o coração daquela pessoa. Aí eu ensino isso a Moisés. Ensina a criança no caminho que deve andar. Aí um belo dia, tá eu levando Moisés para o colégio e eu estou dirigindo. E aí o trânsito é a melhor maneira de achar um crente. Já viu isso? A melhor maneira de achar um crente é um camarada que está no trânsito. E aí o camarada está dirigindo, eu estou lá dirigindo. Quando eu estou dirigindo, vem um camarada aí sem seta, sem nada, um motoqueiro, tá cheio de motoqueiros. Vem lá, um motoqueiro sem seta nem nada, ele entra aqui. Estou indo seguindo reto. Aí ele entra. E quando ele entra, ele me fecha. Eu tenho que dar aquela parada brusca. Aí eu olho para o motoqueiro e eu digo, Deus abençoe você. Eu olho para o motoqueiro e digo, que camarada, rapaz. Isso aí é a palavra boa que eu estou dizendo, né? O que é isso? Olha o que você é. Você é um ignorante.
Você não sabe o que está fazendo da vida, não sabe usar. Comprou carteira onde? Começo. Comprou carteira onde? Porque deve ter comprado carteira. Vai dirigir bicicleta, meu irmão. E aí, Velotrol, qualquer coisa parecida. E aí você fica com aquele negócio possuído, tomado de raiva. E aí o Moisés está aqui atrás. E eu tomado. Tá vendo, Moisés? Aí Moisés. Estou vendo a palavra de ontem. Estou vendo, pai. Entendi. Então o negócio é esse. Obrigado, irmão Edson. O negócio é esse. O negócio é esse. O que adiantou o meu conceito? O que adiantou as minhas palavras? Preste bem atenção. Quando o texto está dizendo ensina a criança no caminho que ela deve andar, está dizendo o seguinte: Jonathan, caminha, e quem estiver atrás de você vai seguir os mesmos passos que você. O mesmo passo. Sabe quando você está na praia? Quando você está na praia com uma criança e você vai pisando, vai ficando a marca do teu pé na praia, e aí a criança gosta de brincar e coloca o pezinho onde você colocou o pé. Então, quando você lembrar desse texto, ensina a criança no caminho que deve andar, você vai lembrar disso. De pegadas que são deixadas na areia e que uma criança, e não só criança, qualquer pessoa vai olhar para aquela pegada e dizer: deixa eu colocar o pezinho onde você colocou. Não é conceito, não é simplesmente falar alguma coisa. Mas pastor, eu faço culto familiar. Primeira coisa, glória a Deus por isso que você faz culto familiar. Pastor, eu não só faço culto familiar, eu falo aos meus filhos o que ele tem que fazer. Ótimo isso. Mas o que você tem feito com a palavra que você tanto anuncia? Ensina a criança no caminho que deve andar, quer dizer isso. Quando Jesus está dizendo bem-aventurado, ele está dizendo: você está caminhando para onde? Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é caminho. Se você chegar e disser, vai para a direita, se aquela pessoa não tem consciência de onde ela quer chegar, ela vai para a direita. Se você diz, vai para a esquerda, se aquela pessoa não tem consciência de onde ela quer chegar, ela vai para a esquerda. O que Jesus está dizendo para a gente no Sermão da Montanha é: vocês têm uma meta, vocês têm um lugar para chegar, vocês têm um lugar que vocês têm como objetivo. E anteriormente, o objetivo de vocês era ser como Adão foi. E Adão fez as piores escolhas que se afastaram de mim. E todos os descendentes de Adão fizeram tudo aquilo que era necessário para se afastar de mim. Agora, eu, novo homem, Jesus assim se coloca, Paulo diz isso muito bem, novo ser, o novo Adão, o segundo Adão, eu tenho uma outra meta para você chegar. Bem-aventurados os pobres em espírito. Que pobreza é essa, minha gente? É pobreza financeira? Ele é pobre em espírito, então ele não tem dinheiro, é isso? Não, porque a gente conhece gente que é pobre, que é avarento, já viu isso? Gente que é pobre e que tem dinheiro como uma divindade para ele. Gente que é pobre e que não consegue ser generoso. Não tem nem para mim, quanto mais para ele, não vou ajudar. Já viu gente que chega e diz o seguinte assim: se eu ganhasse na Mega Sena da virada, se eu ganhar na Mega, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar o Lar Feliz, imaginando algumas coisas aqui, né? Eu vou ajudar o orfanato, não, vou falar a verdade, não vou ajudar nem o orfanato, vou abrir um orfanato, eu vou abrir uma creche, vou abrir essas coisas. Irmão, se o camarada que tem R$2 não consegue ajudar uma pessoa que está do seu lado, não espere quando ele tiver 2 bilhões, 2 milhões. Primeira coisa que ele vai fazer é partir para uma ilha deserta, ou comprar uma passagem para muito longe e dizer: não gosto mais de pobre. Não é isso? Porque não vai mais para a cara da gente. Ele não quer mais ver a gente. Ele quer ir longe. Porque generosidade é algo que você só tem quando você se sente devedor de alguém. Generosidade só tem quem olha para Deus e diz: eu não mereço receber o que eu tenho hoje. Muito obrigado, Senhor. E aí você olha para alguém que está do seu lado e você diz: essa pessoa precisa também. Então, peraí, deixa eu ajudar essa pessoa. Porque você se sentiu constrangido por aquilo. Você percebeu a generosidade do amor, da bênção de Deus sobre a sua vida. E aí você percebe que você tem que ser extensão dessa generosidade. Então não é pobreza material.
Como também ele não está dizendo aqui sobre pobreza intelectual. Deve ser uma pessoa que é analfabeta, deve ser isso, é isso que ele está dizendo? Pobreza de espírito é uma pessoa que não tem conhecimento, não lê, é isso que ele está dizendo? Não é isso que ele está dizendo. O que então é pobreza espiritual, ou pobreza de espírito? Ele está dizendo o seguinte, o que a gente cantou aqui, o cântico que a gente cantou dizia o quê? Grande é o Senhor, na verdade. Você só sabe que algo é grande porque você sabe que existe algo que é o quê? Pequeno. Existe um comparativo. Você só sabe que existe algo que tem brilho, que tem luz, porque a gente conhece também o escuro. Apesar do escuro ser a ausência de luz, não é? Você só sabe que existe algo bom porque existe um mal também. Ou vice-versa. Ou o contrário, melhor dizendo. Você só sabe que existe pobreza em você porque existe o que em Deus? Riqueza. Ele é o grande eu sou. Ele é o poderoso. Ele é aquele que eu me encontro, e quando eu me encontro, eu sei quem eu sou e eu sei quem eu devo ser todos os dias na presença dele. É diante da grandeza de Deus, é diante da riqueza de Deus que eu me torno pobre. Pobre em espírito é alguém que sabe onde pisa o seu pé. É tal como Moisés. Moisés, tire as sandálias dos pés, que o lugar que você está é terra santa. Vou falar uma palavrinha meio chata aqui, mas é o que os pensadores chamam de distância ontológica. O que é distância ontológica? É você saber quem você é, ser. Ontológico é ser. Quem você é e quem Deus é. Que a maioria dos nossos abusos infantis, e quando eu digo abuso infantil, eu estou falando em nível espiritual, da gente ser pirracento, é porque a gente esqueceu quem Deus é. A maioria das vezes que a gente não se dobra diante da adoração e diz, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de cantar ao Senhor, é porque a gente esqueceu quem Deus é. Porque no final das contas, a adoração é uma reação natural diante de algo que é belo, maravilhoso, grande. E você olha para aquilo e diz, eu não posso viver sem isso daqui. Distância de quem Deus é e de quem eu sou, é aquilo que em Lucas capítulo 5, na conversão de Pedro, Pedro está dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou o quê? Pecador. Pobre em espírito é quem todo dia acorda e reconhece-se dependente de Deus e diz, Senhor, se eu não caminhar pelo caminho da Tua graça, se eu não caminhar pelo caminho da Tua presença, o que seria da minha vida, Senhor? Eu costumo acreditar que quem sai de casa sem orar é gente que diz, fica tranquilo porque eu sei que hoje eu mando bem, eu sei o que eu estou fazendo. Quem sai de casa sem depender de Deus, quem vai trabalhar sem depender de Deus, quem vai fazer prova sem depender de Deus, é como se dissesse, hoje eu mato no peito, fica tranquilo, hoje eu resolvo, está comigo, o senhor precisa se envolver. A gente consegue seguir sozinho? Consegue, né, gente? Não consegue. E aí Jesus está dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus, está perto, está próximo de quem reconhece a sua miserabilidade, ou seja, quem reconhece que é miserável. Miserável o homem que eu sou. Senhor, eu sei que eu sou pecador. Senhor, eu sei que eu dependo do Senhor. Eu sei que eu preciso da Tua graça para viver. Senhor, se não for a Sua graça, o que vai ser da minha vida, Senhor? Senhor, se não for a Tua presença, como é que eu vou seguir em frente? Senhor, se não for o Teu sopro, é por isso que o inimigo, todos os dias, nos tenta, não querendo que a gente desacredite da existência de Deus. Ele tenta a gente com aquilo que ele tentou lá atrás, Adão e Eva. Lembra como é que foi a tentação? Deus sabe que o dia que vocês comerem do fruto, vocês serão tal como Ele é. Sabe o que o inimigo sopra todos os dias no seu ouvido, no meu ouvido? Ele diz o seguinte, Tiago, você pode ser como Deus é. Mas ele fala essa frase, pastor? Não, ele não fala essa frase. Ele fala o seguinte, vai lá conversar com aquela pessoa, mas fala isso, e fala com ela que você está tomado de raiva. E você está se segurando para não virar a mão nela. Entendeu o que ele está fazendo? Ele vem
Ele sopra no seu ouvido para dizer: paz, tome você a decisão. Faça você desse jeito. Faça dessa maneira. Já viu que a gente se compara sempre pelo de baixo? Já viu como é que a gente faz comparação sempre pelo que é de baixo? Ou seja, pastor, mas todo mundo fala assim. A gente nunca pega pelo nível de cima, a gente sempre pega pelo nível de baixo. Mas todo mundo xinga, mas todo mundo briga, mas todo mundo bate, mas todo mundo. Mas você quer se parecer com quem? Com todo mundo ou com Jesus? Então comece a nivelar por cima. Não se nivela por baixo, não. Se nivela pelo reino de Deus. Não se nivela pelo reino dos homens. Sabe por quê? O reino dos homens é o reino do individualismo. O reino dos homens é o reino que, quando vem para a igreja, o reino dos homens habita na igreja. Eu não penso no que é o bem para o coletivo. Eu penso no que eu quero que se dane o outro. Agora, quando o reino de Deus vem para a igreja, o reino de Deus pensa no bem do todo. O reino de Deus não pensa no dinheiro que ele vai ganhar se ele falar assim, ou se ele agir desse jeito. No reino de Deus, as pessoas querem saber como é que eu posso fazer a outra pessoa ser melhor. Porque se você passa pela vida da pessoa e não acrescenta nada sobre a vida dela, deve ser porque você está vivendo ainda no reino dos homens. E o reino dos homens é o reino do individualismo. O reino dos homens não é o reino da pobreza de espírito. O reino dos homens é o reino da riqueza do orgulho. É o reino do eu sou muito bom, posso todas as coisas em mim que me fortaleço. Que pobreza de espírito, nada. Eu sou autossuficiente. O reino dos homens é o reino onde você sai e toma suas decisões sem pedir orientação à palavra do Senhor. O reino dos homens é quando você está priorizando aquilo que não é vontade de Deus para a sua vida. E aí as pessoas chegam para mim e falam: não, pastor, não deu tempo. Não teve como ler a Bíblia essa semana. Não teve como orar essa semana. Não é que não deu tempo. Escuta bem, não é que não deu tempo. Porque aquilo que a gente quer fazer, a gente prioriza. Não é porque não deu tempo, é porque você não quis fazer. Porque quando você tem que fazer alguma coisa, entregar alguma encomenda, estudar para alguma coisa, você vira à noite. Você paga o preço para aquilo. Não é porque não deu tempo, é porque você não quis. E aí você vem dizer: mas eu não consigo ter tanta dependência de Deus. Mas por que você não consegue ter tanta dependência de Deus se não existe outra maneira de viver senão nele? O que Paulo vai dizer para a gente? Nele vivemos, movemos e existimos. Paulo dá a gente a opção de viver fora de Deus. Não existe vida fora dele. É como aquilo que a gente aprende na gravidade. Se eu quiser aqui pular desse telhado, eu vou conseguir levitar? Não, eu vou levitar porque eu sou bom pra caramba. Eu vou parar aqui e vou levitar. Ó, pulei e levitei. Não, você estabaca com a cara no chão. Isso é gravidade. É assim mesmo que acontece. Não tem nada de anormal. Tem alguma coisa de anormal pular de um telhado e cair no chão? Não, é normal. Isso é extremamente normal. Por isso, que tal como a gravidade exerce essa força na gente, se você viver uma vida fora de Deus, que é impossível de viver, então a gente chega à seguinte conclusão: vida fora de Deus, presta bem atenção nisso, vida fora de Deus não é vida. Vida fora de Deus é morte. Porque se você pula de um prédio de 10 andares, dizendo eu viverei porque eu sou bom o suficiente, então vai, pula. Você é bom o suficiente, então pula. Aí a pessoa vai chegar para mim assim: você é maluco? Se eu pular eu morro. Aí eu chego para ela assim: então, aí você entendeu. Você entendeu o que é viver fora de Deus. Se você pular, você morre, não é verdade? Então você entendeu o que é viver fora de Deus. Porque se você viver fora de Deus, é como se pulasse de um prédio de 10 andares, você morre. Não existe vida fora dele. É nele que a gente vive. Se não vive nele, a gente está morto. Paulo vai dizer em Efésios 2, minha gente: vocês antes estavam mortos em seus delitos e pecados. Você não existia.
Você é um zumbi. Já viu filme de zumbi? Zumbi anda? Anda. Zumbi não caminha para lá e para cá? Lembra do filme de zumbi, como é que é? Zumbi caminha para lá e para cá. Zumbi come. Mas zumbi vive. Tem sentimento? Não tem. Não existe piloto automático quando se trata de vida em Jesus Cristo. Não existe piloto automático quando você trata da sua vida na presença de Deus. Porque a cada dia é reconhecimento da sua pobreza, da sua indignidade, para dizer, Senhor, muito obrigado. Porque se não fosse a tua presença, nem arroz tinha em casa. Senhor, muito obrigado. Porque se não fosse a tua presença, eu não tinha força para trabalhar. Senhor, muito obrigado. Sabe qual é o maior, mas o maior, sem sombra de dúvida, sem erro nenhum. Sabe qual é o maior ponto da adoração? É um coração agradecido. Porque quando você é agradecido, você adora a Deus com toda a sua vida. E em todos os momentos da sua vida. Eu vou dizer para vocês, irmãos, uma coisa, abrindo meu coração. Cada dia que eu vivo, eu me sinto impotente diante da presença de Deus. Isso um dia após o outro. E eu não tenho como viver se não agradecido. Eu vou falar uma coisa que para alguns pode ser a coisa mais estranha possível. Eu fui fazer uma visita na casa de Aquilano. Vamos lá visitar. E aí a gente ficou um bom tempo lá junto. Não foi, Aquilano? A gente ficou lá conversando, conversando de coisas, com a família, batemos um papo. Quando a Aquilano fala, pastor, não vai embora não. Eu estava dando tchau. Pastor, não vai embora não, porque tem uma comida. Eu falei assim, aceitei de novo. Eu não vou embora, né? Tem um negocinho ali que ela preparou, eu não vou deixar, cara. Biscoito creme crack, não tem problema. O que for? Um cafezinho, eu gosto muito de café. Sem açúcar, por favor. E aí, o que fosse, é um momento de partilha, de comunhão. Ótimo. Aqui onde me aparece com um bolo de sardinha. Quando eu olho para aquilo, eu falo, Senhor, não pode ser. Aí aqui onde ficou até assustado, assim, pastor, você não gosta? Eu falei assim, aqui é o bolo salgado que eu mais gosto. Lembro da minha mãe. A minha mãe quando vem aqui faz, e a última vez que ela veio foi 2 meses atrás, foi 1 mês atrás, mas ela não conseguiu fazer. E eu estava com desejo de há um tempo, não estou grávido não, mas eu estava com desejo de comer bolo de sardinha. Como é que você, nossa, eu agradeci tanto a Deus e me segurei para não comer uns 10, né? Não come mais um, não precisa não, né? E eu senti agradecido por aquilo. Você entende que são as pequenas coisas, são detalhes que Deus prepara para o nosso dia, que faz você parar e perceber assim, Senhor, eu só posso me reconhecer pobre diante da tua riqueza. Eu só posso me reconhecer pequeno diante da sua grandeza. Quando o seu coração é um coração submisso, todos os dias, até a palavra que sai da sua boca, você começa a ter mais cuidado. Porque você vai pensar, peraí, eu estou falando para o Rafa, ou a palavra que está saindo da minha boca é uma palavra que eu estou adorando ao Senhor com ela? Porque eu tenho que ser submisso. Sabe por que o reino de Deus é de gente pobre em espírito? Porque o reino de Deus é o lugar onde pessoas como eu e você, que são submissas ao Senhor, dizem, Senhor, eu só preciso do Senhor para seguir em frente. Você precisa de dinheiro? Não. Eu preciso do Senhor. Você precisa de um status? Você precisa de gente te olhando, holofote? Não preciso, Senhor. Eu preciso do Senhor. Você precisa de uma casa? Não, Senhor, eu não preciso de uma casa, eu preciso do Senhor. Para terminar, consegue entender o que Pedro diz? Para onde iremos nós? Naquele momento, Pedro está dizendo, Senhor, eu poderia voltar para Betsaida, que é a minha casa. Cafarnaum, eu conheço todo mundo, Senhor. Todo mundo. Eu tenho um barquinho. Lá naquele barquinho, eu podia fazer minha vida no barquinho, até hoje. Mas, Senhor, para onde eu vou? Se eu encontrei algo tão vivo, tão verdadeiro, tão real do Senhor. O dia que você fizer isso com Deus, o dia que a gente fizer isso com Jesus, meu irmão, a gente vai ter constrangimento quando a gente errar contra alguém. Que a gente vai olhar na face daquela pessoa e lembrar do que Jacó disse para Esaú. Escuta o que Jacó disse para Esaú.
Você lembra o que Jacó fez com Esaú? Deu uma pernada em Esaú, lembra disso? Deu uma pernada nele, pegou o jeito de primogenitura dele, pegou a herança dele. E agora Jacó está voltando em direção a Esaú, ele está olhando. E quando ele volta e olha em direção a Esaú, diz assim: Esaú, presta atenção, irmão. Ver você é como ver a face de Deus. Ele está dizendo: Esaú, me perdoa. Porque eu não pequei só contra você, não, Esaú. Eu pequei contra Deus. Ver você é como ver a face do Senhor. Pobre em espírito alcançarão o reino de Deus. Não é um reino lá chamado céu, paraíso, lá longe. É reino já, aqui e agora. Você está caminhando para esse reino. Vamos traduzir: aqueles que estão a caminho, para reconhecer quem são, chegarão no reino de Deus hoje. E aí, por fim, serão felizes. Porque chegaram no lugar certo. E disseram: para onde a gente vai? Se nesse lugar a gente encontrou vida e vida de verdade. Se nesse lugar a gente encontrou o que a gente mais precisava. Eu não posso sair daqui. Eu não posso sair da tua presença. Você quer ir em direção? Então, bem-vindo ao reino de Deus. Bem-vindo a esse lugar, que é o lugar que você vai caminhar sobre ele. E você não vai querer mais sair desse lugar. Eu não posso sair da tua presença. Eu não quero sair da tua presença. O pecado vai querer te laçar todos os dias. Você vai dizer: não, Senhor, me ajuda a levantar de novo. Me ajuda a levantar, Senhor. Eu já disse isso. Não é que você vai deixar de pecar, mas é você entender que você não é o pecado que você comete, como também todo pecado que você cometer, você vai dizer: Senhor, me dá a graça de sair desse pecado que todo dia eu cometo. Me ajuda, Senhor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Você está a caminho de que lugar? Você quer chegar onde? Ah, pastor, eu quero chegar numa boa conta de dinheiro lá no banco. Ah, não, pastor, eu não. Eu quero chegar no meu carro. Eu quero chegar no meu relacionamento. Então, meu convite para você sair daqui dessa manhã, quando você der os primeiros passos, quando você sair do banco, você vai dizer para o seu coração: não, eu estou caminhando, eu estou indo em direção ao reino de Deus. Começou aqui, agora, e vai ser revelado no meu reconhecimento de que eu sou dependente de Deus. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, não existe vida fora do Senhor. Não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro. Senhor, eu não preciso, eu preciso do Senhor. Você consegue entender o que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o seu reino e as demais coisas, e essas coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo: só venha a Deus. Seja transformado pela palavra e pelo reino de Deus na sua vida. E o resto vai acontecendo no percurso. Você vai caminhando. Então caminha, não para, caminha. Segue em frente. Senhor, ajuda a gente quando a gente pensar em desistir. Ajuda a gente quando a força do pecado tentar ser maior no nosso coração. E ajuda a gente nunca esquecer que viver sem o Senhor não é vida, é morte. O salário do pecado é a morte. Ajuda a gente a ensinar isso para o nosso coração. E não só ensinar isso para o nosso coração, mas ensinar isso aos nossos filhos, Senhor. Às pessoas que nos circundam, vizinhos nossos, gente de qualquer lado que for, para que elas vejam na gente a Tua presença e sigam pelas pegadas que a gente deixa atrás da gente. Estamos a caminho do Teu reino. Que nunca falte a nossa dependência do Senhor. Peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor.